nesse momento, mas eu procurarei de coração, com toda a alma, estar compartilhando das nossas reflexões aqui em torno do egoísmo e que elas possam ser úteis aos nossos espíritos e nos ajudar cada vez mais a melhorar um cadinho diante da vida, das dificuldades e tudo que a gente passa e vive. Eu sugeri como tema hoje a gente falar sobre uma questão em específico de O Livro dos Espíritos, a 917. Ela está dentro de um departamento, dentro de um tópico chamado do egoísmo, e que a seu turno está dentro de um capítulo 12, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é Perfeição Moral. Então, quando a gente vai compreender essa pergunta, o significado dela para os nossos corações, para as nossas vidas, vale nos atentar a isso. Nós estamos num assunto maior que é a perfeição moral. E dentro desse assunto maior entra um tema muito importante, que é o egoísmo. Que é o egoísmo. E a partir das perguntas 913, 914, 915, 916 e, por fim, a 917, a gente entende o porquê, ao falarmos da perfeição moral, é tão importante a gente se atentar ao, ao egoísmo. Segundo os próprios espíritos, já antecipando um pouquinho daquilo que a gente vai trabalhar e estudar, o egoísmo, o egoísmo ele é a imperfeição mais difícil de se desenraizar. Desenraizar. Pois bem, o nosso estudo, ele não será aquele de passar receita e falar, faça isso, faça aquilo, porque seria diminuir uma questão que merece muita atenção. Porque em se tratando de cada indivíduo, terá a sua forma de expressar na própria vida. Por exemplo, eu tenho a imperfeição, o egoísmo, e se encontra-se em mim, nas nascentes ainda do meu ser. A maneira com que ele vai se expressar pode ser que vai ser diferente do que se expressa na Elaine e nos demais companheiros que encontram-se conosco. Então seria ingênuo e imprudente da minha parte circunscrever toda essa questão, circunscrever toda essa questão a um passo a passo, no sentido de faça isso, faça aquilo, e de repente você estará longe desse egoísmo. O egoísmo, por sinal, ele tem origens aos quais nos cabe examinar. Aqui nós procuraremos refletir, meditar, procurando a nossa consciência para que ela possa nos mostrar aonde esse egoísmo está tão presente, aonde a gente precisa estar se atentando com mais cuidado à sua ação. Pois bem, vamos começar a ler o que os espíritos irão dizer na 917. A resposta ela é de Fénelon, e por isso mesmo é uma resposta assim, de um teor espiritual gigantesco. E diante dessa resposta, a gente percebe elementos centrais que aqui Fénelon ele aborda. Então, vamos lá. De todas as imperfeições humanas, vai dizer, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria.
influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. Olha que curioso quando ele fala que o egoísmo deriva da influência da matéria. Então quer dizer que essa imperfeição ela não está ligada tão somente a fatores íntimos, mas ela está em justo contato com o mundo que nos cerca, com o mundo que nos cerca. E quando a gente vai estudando um pouquinho da doutrina, a gente vai começando a compreender as questões de uma forma mais profunda. Porque a gente não pode parar aqui naquilo que Fenelon trouxe. A gente precisa aprofundar mais. Porque aqui ele está falando das nascentes do egoísmo, que não só interiores do espírito, mas elas também têm a sua participação fora dele, fora dele. E, para tanto, precisamos nos atentar a um instinto que nos foi concedido. Há um instinto que nos foi concedido, cujo nosso objetivo é estudo. Então, vamos trazer aqui Allan Kardec para nos guiar nesse estudo. E nós iremos agora para a Gênese. A Gênese. Olha que curioso, quando ali diante do bem e do mal, Kardec começa a falar sobre os instintos. E aí há um momento, ele não fecha a questão sobre os instintos. Ele não fecha a questão sobre os instintos. Ele coloca uma possibilidade ali sobre o que poderia ser esse instinto em nós. O que poderia ser um instinto em nós. E ali depois ele vai falar, fazer um comparativo entre instinto e paixão. Instinto e paixão. E vai trazer algo importante, uma conclusão importante. Ele vai dizer que o instinto é o guia, a paixão é a mola. Eu achei fantástico essa concretização do pensamento de Kardec. Só que quando a gente vai olhar o instinto, às vezes a gente pensa, mas não é bem assim. Pois bem, nós iremos aprofundar no instinto para a gente entender o porquê que o egoísmo tem essa relação estrita com a matéria. Instinto de conservação para a gente pensar um pouco acerca dele. Capítulo 5 da terceira parte do livro. Kardec começa com instinto 2. É da lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Vão dizer os espíritos. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinados em outros. 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Os espíritos vão responder: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Alguém pode perguntar, mas por que você começou falando de instinto, de egoísmo, deu uma pincelada em instinto e agora está falando propriamente do instinto de conservação? Porque o egoísmo
surge do instinto de conservação. O que pressupõe esse instinto de conservação? O cuidado consigo mesmo para a sobrevivência. Para a sobrevivência. A partir desse instinto, o que a gente faz? De tudo para sobreviver. De tudo para sobreviver. E aí, Allan Kardec fala, o instinto é o guia seguro. Então, esse instinto agindo em nós, o que ele promoverá? A nossa sobrevivência. Nos ofertará, e aí é preciso a gente lembrar, que esse instinto, essa inteligência que age em nós, que Allan Kardec vai colocar como uma melhor hipótese, sendo a inteligência de Deus em nós, agindo em nós, cuidando de nós, seres ainda tão pequenos, que no dizer de Fenelon, ainda muito próximo de sua origem. Então, quando a gente fala da evolução espiritual, e aí é importante a gente lembrar de Lázaro, que na lei de amor vai falar assim, no princípio o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, sensações. Mais elevado e progredido, tem sentimentos. Então, o espírito puro tem sentimento. Agora, a gente que está mais perto do início, que é dos instintos, do que do fim, a gente ainda conta bastante com esse guia seguro, que ele dá a direção, ele dá o norte. E no caso aqui, o instinto que a gente trouxe, que tem a ver com o egoísmo, é o instinto de conservação. Essa força que age em nós e fala assim, você precisa se cuidar. Imagina que catástrofe se nós não tivéssemos esse instinto. O quão difícil seria a vida na Terra. Por quê? Porque o suicídio seria muito mais presente do que a gente poderia imaginar. Deus determina, dá esse norte, mas é preciso que nós nos atentemos a um ponto. Apesar de Deus dar um norte, com o desenvolvimento da nossa razão, o que a gente vai fazendo? Se apropriando do instinto e dando a ele o sentido que a gente quer. Porque no homem primata, ele é força. É um impulso, como que um impulso de realização. Mas no ser, na etapa que a gente está, né? No início dessa... nós que somos seres civilizados, assim dizendo, conforme está no Livro dos Espíritos, para nós que somos seres civilizados, a gente pega esse impulso e dá o sentido que a nossa razão quiser. E é sobre essa perspectiva que surge o egoísmo. Por quê? Porque a gente sabe que precisa sobreviver. Mas a maneira que a nossa razão começa a interpretar essa necessidade extravasa os limites naturais. Extravasa os limites naturais. E como, estando encarnados, nós estamos cercados de situações que fogem ao nosso controle, é como que natural ou esperado, vamos assim dizer, que o egoísmo ele seja percebido nas pessoas. Ele seja percebido nas pessoas. De tal modo que os espíritos, o Allan Kardec, perdão, ele vai dizer assim, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Então, aqui ele coloca esse ponto que já vai norteando as nossas reflexões.
a situações diversas que fugirão ao nosso controle. E como a gente está tão somente interessado na nossa sobrevivência, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em saber os limites do cuidado para conosco, em saber os limites do cuidado para o semelhante. Vamos descomplicar essas ideias. Vamos descomplicar essas ideias. Pois bem, voltando de novo, nós somos espíritos imortais que nesse percurso de individualização ali na condição humana, recebemos os instintos mais propriamente, igualmente os animais, igualmente as plantas, mas o instinto no ser humano ele ganha um detalhe maior, né? E conforme Allan Kardec vai dizer, esse instinto é um guia seguro. É um guia seguro. Mas quando a gente entra na condição de homem, não só a gente tem um instinto, mas a gente igualmente ali ganha essa faculdade da razão. Ganha essa faculdade da razão, que nos permite não só agir, mas refletir sobre a nossa ação. E no que a gente começa a agir e a refletir sobre as nossas ações, a gente começa a interpretar esse impulso que surge dentro de nós e a dar-lhe significado. Então, perante aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, a gente começa a dar significado. E nesse momento, começa a surgir o interesse pessoal. Por quê? Porque a gente vai começando a ter a medida das coisas e perceber aquilo que é melhor para nós e aquilo que não é melhor para nós. Aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, e daí por diante a gente percebe que o interesse pessoal, ele é como que evidente. Evidente. Então, se alguém fala alguma coisa e a gente sentiu, não gostou daquilo, então a gente começa a criar alguns mecanismos como que de defesas, que vão reforçando esse cuidado para conosco. Então, não gostei do que alguém falou, então vou como que me blindando. Vou procurando estratégias de manter o quê? Meu bem-estar. Procurando estratégias de me manter tranquilo, de me manter em paz. Só que isso vai nos enclausurando o quê? Porque a pretexto de não ser incomodado, de tão somente conservar a mim mesmo, eu vou como que evitando o contato com os outros. Ou aquelas pessoas que podem significar problemas para mim, eu vou excluindo elas da minha lista de relacionamento. A pretexto de me conservar. E olha aí, o tanto que o interesse pessoal ele é sutil. E os espíritos já nos orientam na 895 que o interesse pessoal é o sinal mais evidente da imperfeição, que entra aqui em perfeita sintonia com o que Fanon trouxe, porque ele é o mais difícil, o egoísmo é o mais difícil de se desenraizar, como Kardec colocou. O egoísmo, funda-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal. Vamos dizer, preciso cuidar de mim. Só que aí a gente começa com a nossa razão a cultivar um excedente desse cuidado para conosco mesmo. É no excesso de cuidado para conosco mesmo que surge esse egoísmo. E por que tem a ver com a questão material? Por que tem a ver com a matéria? Porque, vamos dizer, eu estou com fome. É uma necessidade do corpo. É uma necessidade do corpo. Eu preciso cuidar desse corpo. Só que, o que acontece? Tá, preciso cuidar desse corpo. Ah, mas tem alguém passando fome ao meu lado. Não, mas eu preciso cuidar do meu corpo. Essa é a dimensão que assume a questão.
E ela é muito grave, por sinal. Por quê? Porque a gente vai notando que esse interesse pessoal, ele é como que uma coisa assim, que vai pedindo da gente muita atenção mesmo. Eu preciso me alimentar, certo? Você precisa se alimentar, mas você não precisa esquecer as pessoas. Só que esse instinto de conservação, esse guia, ele nos ajuda a cuidar. Esse instinto, que é muito presente no nosso desenvolvimento, porque senão por qualquer coisa a gente iria desistir, por qualquer coisa a gente iria se entregar, mas ele existe com esse fim. Só que a apropriação dele deu o egoísmo. E nesse egoísmo é que encontra-se a fonte de todos os vícios, de todos os males. E quanto mais a gente está apegado às questões materiais, maior vai ser a nossa apresentação desse egoísmo. E é o que o Fenelon vai dizer. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E é sobretudo com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por vossas ficções alegóricas. Então, em mostrando que a gente não é o corpo, que nós não somos a matéria, que nós estamos aqui de passagem, a gente vai começando a se tornar mais consciente. Por quê? Nossa, eu estou com fome, mas tem gente que está com fome também. Se eu dividir agora com alguém o meu alimento, eu não vou estar perdendo nada. Porque a sensação do egoísta é de que ele perde se ele não pensar nele. E não foi com essa proposta que Deus portou-nos com o instinto de conservação. Não foi com essa proposta. Mas é curioso que a gente vai observar justificativas para que esse egoísmo se mantenha. E é quase que muito convidativo. Você fala, não, mas eu preciso cuidar de mim. E aí a gente precisa tomar cuidado também com a expressão amor próprio na maneira que a gente vai utilizá-la, porque às vezes pode ser o interesse pessoal, o egoísmo por detrás daquilo que a gente almeja falar como amor próprio. Amor próprio. É uma lição que, para mim, essa pergunta 917, ela é extraordinária, porque coloca-nos num patamar de responsabilidade muito grande. Num patamar de responsabilidade muito grande. Principalmente para nós espíritas. E a gente vai entender o porquê. O espiritismo, conforme aqui está dizendo, nos faculta um conhecimento mais claro do nosso estado atual e do nosso estado futuro. O que isso quer dizer? Como a gente já vinha falando, nós não somos o corpo. Então, nossa, mas eu preciso tanto daquilo. Às vezes é o nosso corpo. E a gente tão somente vai ficando preocupado com o que é necessário para a gente. Mas o objetivo fundamental da criação é a solidariedade mútua entre os corações. E se Deus nos coloca numa determinada condição, é para que a gente tenha olhos para perceber igualmente os outros que nos cercam. E aí o Espiritismo falando da reencarnação, nos trazendo a comunicabilidade com os espíritos, vem nos mostrar com muita precisão. Essa não é a única vida. Nós não somos a última bolacha do pacote. O mundo não gira em torno da gente. É preciso desenvolvermos essa possibilidade, essa capacidade de enxergar os outros.
E aí, para nós que somos espíritas, que esse conhecimento começa a nos banhar, surge uma responsabilidade. Qual? De travarmos esse desafio para conosco mesmo, de a cada dia a gente ser menos egoísta. Aonde a gente vai pensar, poxa, eu comi, ou eu tenho algo para comer. Será que não tem alguém com fome? Nossa! E aí é onde a gente vai começar a utilizar o instinto de conservação a nosso serviço, a serviço dos outros. Como? Com a razão iluminada por todas essas verdades consoladoras que o Espiritismo nos oferta. Porque ele nos ajuda a pensar como espíritos imortais. E o valor que a gente vai dar aos bens materiais é muito menor. Muito menor. E aí, Fanon coloca, o egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. De certo modo, diante da imensidade, porque a gente vai se colocando no devido lugar e vai percebendo que nós não somos o corpo, a posição, tudo aquilo que nos cerca, a transitoriedade, nós não somos nada disso. Nós estamos utilizando tudo isso. E aí a gente vai começar a pensar, poxa, eu estou sentindo necessidade de cuidar de mim mesmo. E para cuidar de mim mesmo eu preciso de alimento, preciso disso, preciso daquilo. E aí a gente começa a pensar com a razão esclarecida, a enxergar mais as pessoas. Será que não está faltando para alguém isso? E aí no que a gente começa a perceber que existe mais pessoas nesse mundo, aquilo que esse instinto nos leva a fazer para conosco, com a razão esclarecida, a gente começa a pensar em garantir para as pessoas também. Como a dizer assim, poxa, eu gosto tanto de alimentar, tanto de comer, de ter a barriguinha cheia, também vou ajudar as outras pessoas a terem. Também vou procurar meios e modos das outras pessoas terem, porque é tão bom, me deixa tão feliz. Vou cuidar. Nossa, quando eu passo por essa situação desagradável, é tão ruim, não vou fazê-la a ninguém. E a partir daí, a gente percebe que esse instinto de conservação não veio não só para a gente, mas para orientar-nos, para que igualmente a gente tenha uma referência em relação aos outros, o que é necessário para mim e para os outros. Nossa, não só eu quero ser amado, mas igualmente os outros. E aí a gente começa a investir em olhar as pessoas que nos cercam, os corações que estão à nossa volta. Por isso que em tirando o foco da vida presente, da personalidade, e aí Fanon vai dizer assim, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Olha o quão nós espíritas temos responsabilidade. Quão a gente tem responsabilidade. Então aqui começa ele falando sobre isso e finaliza tocando ainda mais na importância que tem os testemunhos daqueles que principalmente possuem conhecimento espírita. Possuem o conhecimento espírita. Pois bem, ele vai dizer: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Nossa, meu Deus!
Olha que detalhe interessante. Você se decepciona num relacionamento. Qual a sua aptidão para entrar no outro? Às vezes vai para zero. Por quê? Porque a gente passa a ficar na defensiva. Porque alguém foi egoísta e só pensou em si e a gente se desiludiu, vamos dizer, estava relacionando com alguém, essa pessoa foi egoísta, só pensou em si, a gente desilude-se e começa só a pensar na gente. Olha o que Fernão está dizendo. Que curioso. Alguém no trabalho faz de tudo para ter o seu próprio conforto e não pensa na gente. Aí a gente fala assim: não, agora eu só vou pensar em mim também. E olha o cuidado que a gente precisa ter, porque a ideia pode parecer boa, mas para a personalidade, a gente, quando convocados a esse esclarecimento que a doutrina espírita nos oferta, o que a gente começa a perceber? O que a gente começa a perceber? Pera, aqui no mundo ou fora dele, a proposta de Deus para nós é a fraternidade universal. E desse jeito, não dá. Só que aí é curioso, porque quanto mais a gente vai sofrendo com o egoísmo dos outros, às vezes a gente vai na defensiva, quer ser egoísta. Mas Allan Kardec vai dizer que toda imperfeição moral tem um sofrimento. Então a gente sofre de fora e começa a sofrer de dentro. E começa a pensar assim, não tem jeito. Tem que existir um caminho. Tem que existir alguma outra saída. Porque se eu sou egoísta e sofro, se eu lido com as pessoas e também estou sofrendo, tem que ter uma saída. Tem que ter uma saída. Qual é essa saída? Sirva de base, continua Fernando, as instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, cada um o pensará menos na sua pessoa, assim seja, assim veja que os outros nela pensaram. Quando a gente deixa de pensar um pouquinho na gente e começa a pensar um pouquinho no outro, existirá em nós como que uma satisfação. O bem, ele nos gera alegria, primeiro para o que vivencia. E sentindo que isso é bom, a gente começará a fazer. E aí, ao perceber, vamos dizer, comecei a sair desta situação, abracei o testemunho do amor e da caridade, da fraternidade e do bem. Aí alguém que estava tão na defensiva, tão machucado, que com o egoísmo a gente se machuca muito mais do que a gente imagina. Com essa postura, e de repente chega alguém e me ama, de repente chega alguém e faz alguma coisa por mim, aquilo ali mexe com a nossa alma. É o que acontece com Jesus quando ele chega na humanidade tão egoísta e aí ele começa a amar. Aí você vê uma multidão de gente atrás dele. Por quê? Porque todo mundo tinha o desejo de experimentar um pouquinho daquele amor genuíno, daquele amor genuíno. Todos experimentarão, continua Fennel, a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é e verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradece. Olha aí, aqui para aqueles que possuem esse conhecimento,
que a vida tem preparado, surge esse dever, qual? O de despontar diante da multidão e abraçar o compromisso com a virtude. Porque é desse modo que a gente vai colocar o fermento da regeneração, da reconstrução das bases morais da Terra, que até então estão defasadas por causa do egoísmo. E aí, a gente poderia pensar, mas o que eu vou receber por abrir mão do egoísmo? O que eu irei receber por abrir mão disso ou daquilo? Vou me empenhar tanto, vou cuidar de tantas pessoas, mas e aí? O que isso vai dar? Fenelon vai dizer, a esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Porque a justiça divina, que tudo pesa na balança, coloque em conta o bem que a gente tiver feito. E toda vez que a gente se abre para a vida, porque o egoísmo é você se fechando para você mesmo, a gente se torna receptivo ao amor de Deus, que indiscutivelmente é sempre presente em nossas vidas. Mas por causa do egoísmo, como no caso do filho do censor, ou o filho censor na parábola do filho pródigo e do filho censor, aquele filho que ficou em casa, não saiu, mas reclamou do pai ter ajudado o outro. Olha o egoísmo ali. Ele estava tão somente preocupado consigo mesmo, porque não ganhou toda a atenção que gostaria, porque não recebeu toda a atenção que gostaria. Nessa perspectiva, sob estas vistas, a gente percebe que esse egoísmo nos faz ficar distantes da presença paterna, do cuidado dos espíritos protetores, da bênção dos seres celestiais que estão a todo momento promovendo alguma coisa em nosso favor, porque Deus nunca desamparou sua criação. Mas pelo egoísmo que por vezes vivemos, a gente se mostra como que fechado. E é justamente quando a gente abre mão um pouquinho da gente, por mais difícil que possa se parecer, porque aí no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Emmanuel vai dizer que é preciso coragem para vencer a si mesmo. Coragem. É nesse momento, diante dessa batalha tão desafiadora, que a gente vai avançar. Só que aí a gente pode começar a pensar nos outros e não dá. Esse trem tá difícil demais, tá complicado, ninguém valoriza o que eu faço. É preciso não só a coragem, mas a educação, que é o ponto central que Kardec vai comentar a mensagem de Fenelon. Depois da mensagem de Fenelon, da 917, ao comentário de Kardec, onde ele vai falar sobre a educação. Porque a gente precisa passar por um processo de reeducação. Reeducação. Para que assim a nossa razão iluminada possa garantir o quê? Não só que a gente abrace o compromisso, mas para que a gente continue nele. E aí, quanto mais a gente vai entendendo a lógica das leis divinas, quanto as leis divinas são importantes, mais a gente vai ganhando força, mais a gente vai sentindo a força para deixar de ser egoísta. Sim, o egoísmo é o mais difícil, mas os desafios maiores são os que nos trazem maior alegria. É suado, é complicado, porque pede muita atenção, muita vigilância,
muita vigilância. Pede da gente, como Santo Agostinho vai recomendar, revisar os para a gente se dar conta do quanto está sendo egoísta. Porque na maioria das vezes a gente não percebe. Mas quando a gente vai revisando o que a gente fez, a gente vai, nossa, meu Deus, estou sendo muito egoísta. Não estou conseguindo pensar em ninguém. E é nessa tomada de consciência que a gente vai se mostrando mais apto a romper, a rom com esses hábitos e a criar novos caminhos na sociedade. Porque, em verdade, é quando a gente abraçar essa tarefa, esse desafio, que nós teremos condições de efetivamente penetrar as portas da regeneração. A que tanto falamos, mas que é preciso termos noção. É adentrando o combate, o bom combate, é que a gente vai penetrar as portas da regeneração, estando mais disponíveis para a vida. E aí é onde a gente vai começar a pensar, como inspira-nos a irmã Rosália. Às vezes a pessoa que está lá na rua não é nada para a gente, não vai nos ajudar em momento nenhum, mas às vezes pode ter sido aquele coração, alguém muito importante em outras vidas, que já muito nos ajudou e que a gente não conseguiu, ou às vezes não tem conseguido ajudar. Porque o egoísta, às vezes, ele fixa tão somente na personalidade e ele esquece da multiplicidade das existências. E aí é onde, estudando o Espiritismo, a gente é como que convocado a esse dever de ajudar mais, de servir mais. Porque, logicamente, a gente está compreendendo que somos ajudados o tempo todo e é preciso algo fazermos em favor da vida para contribuirmos por essa ordem, que não só é bom a gente receber, mas é igualmente uma alegria dar. O egoísmo, e para muitos, é a razão pelo qual vivem, mas daqueles de nós outros que fomos chamados à fileira do Espiritismo, está em uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade que nos cabe às forças do nosso coração para sermos melhores um pouquinho a cada dia, entendendo que é um processo e ninguém se furtará a ele. E não será para nós falar assim, nossa, dei conta numa situação, acabou o egoísmo. Não, é um processo, dia a dia, que a gente vai trabalhando por alcançar, trabalhando por conquistar. E é uma alegria a gente se vencer a cada dia, ficar mais pertinho de Deus, ficar mais perto das pessoas, aproveitar melhor o tempo com cada coração que nos cerca. Obrigado pela paciência de me ouvir. Espero que essa breve reflexão ela possa ser um ponto de novos estudos de todos nós. Vitor, você pode fazer a prece final, por favor? Claro, com toda certeza. Posso sim. Divino amado Mestre, pomos-nos aqui nessa hora agradecer-te sempre as bênçãos que nos envia. Sabemos dessa peleja nossa já de muitas vidas para tentar melhorar um cadinho. Ajuda-nos a estarmos cada vez mais conscientes na presente encarnação dos deveres e responsabilidades que possuímos frente uns aos outros.
Viemos para amar, fomos criados para isso, e às vezes como que nos perdemos no campo das necessidades, que tão somente nós temos e esquecemos do quanto nós podemos ser úteis àqueles que nos cercam. Que o vosso amor, que a vossa bondade possa varrer e cobrir todos, encarnados e desencarnados, todos os seres, e que a gente possa se sentir cada vez mais amado por Deus e disposto a amar as pessoas, fazendo o possível para que menos lágrimas, mais sorrisos, menos dificuldades e mais superações a gente possa ver na Terra. Obrigado por tudo, Jesus. Seja sempre conosco. Que assim seja.